Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos para mais uma aula assíncrona de JIC. Depois de algum tempo, nós voltamos a essas aulas, uma vez que nós tiramos as últimas aulas para apresentações do primeiro exercício avaliativo da disciplina. Então, eu me lembro que em termos de conteúdo, nós paramos neste ponto em que nós definíamos os três tipos diferentes de capitais, do ponto de vista administrativo, que constituem o que nós entendemos como capital intelectual, que vem a ser a junção, a combinação do capital humano, do capital estrutural e do capital do cliente ou capital de relacionamento. Como nós já vimos essa parte nas aulas anteriores, eu não vou retomar, eu vou avançar para um dos conteúdos cruciais que nós temos em gestão do conhecimento, que é procurar definir e categorizar os tipos de conhecimento. Então, o que eu posso começar falando com vocês é que as organizações hoje, nessa sociedade da informação e do conhecimento, como nós a entendemos, procuram por formas, por meios, por caminhos possíveis para codificar e melhor operar com conhecimento, já que ele é uma commodity, ele é valorizado por aqueles que sabem da sua existência e sabem trabalhar com ele como um diferencial. Então, as empresas e organizações fazem isso de modo a facilitar a compreensão desse conhecimento pelo maior número possível de indivíduos, promovendo o que é chamado de aprendizagem organizacional. E para fazer isso, a forma mais básica e eficiente é considerar que existem pelo menos dois tipos de conhecimento, os quais nós vamos nos deter agora. O primeiro deles, que é o mais comum, é o conhecimento explícito, também conhecido como conhecimento codificado. Ele se refere ao que pode ser transmitido em linguagem formal e sistemática. Por isso, é facilmente comunicado e compartilhado. Então, quando nós nos referimos a conhecimento explícito, quer dizer todo e qualquer conhecimento que seja passível de ser registrado, processado e reproduzido em um ou mais formatos ou suportes. Exemplos comuns: livros, onde você vai ter muito conhecimento escrito, periódicos em que você vai ter conhecimento escrito, arquivos de áudio como os que são usados em podcasts, mais no caso dos gravados, mas os ao vivo também entram nessa questão. Arquivos de vídeo em que você vai ver documentários, seriados e outros programas interessantes, tudo então que pode ser registrado, tudo que eu falo, conhecimento, que pode ser registrado de forma sistemática e formal em um ou mais suportes, é compreendido como conhecimento explícito. Portanto, aquele que as organizações conseguem armazenar, e esse armazenamento com vistas ao posterior acesso, reprodução e difusão. Ao contrário do conhecimento explícito, existe o conhecimento tácito, que é um tipo de conhecimento pessoal, subjetivo, específico muitas vezes ao contexto em que ele é empregável e, portanto, difícil de ser formulado, o que dificulta sua transmissão, registro e compartilhamento. Nós vemos exemplos no início desse semestre, quando falamos da diferença entre dados
informação e conhecimento a respeito do que vem a se entender como conhecimento tácito. Que eu me recordo de cabeça quando nós, vocês, eu, qualquer ser humano, se dedica a estudar, por exemplo, a aprender um estilo de arte marcial. Bom, é claro que você tem manuais, e muitas vezes ilustrados, e você tem vídeos de artistas marciais que vão apresentar as posturas, os golpes, os ângulos, enfim. Mas para você, ser humano, reproduzir aquelas posturas, golpes, com a necessária eficácia que o estilo de arte marcial impõe, você precisa praticar. E normalmente, quando você pratica sob a supervisão e orientação de um mestre, de uma pessoa que já domina aquela técnica, o aprendizado vem de forma mais correta e até, em várias circunstâncias, de forma mais fácil. Por quê? Porque é uma pessoa que está gabaritada para poder corrigir a amplitude dos golpes, a força, a energia gasta, o jeito, o ângulo de se aplicar, um ataque ou uma defesa, entre outros pontos. Então, isso é um tipo de conhecimento tácito, passa num contexto específico, de pessoa para pessoa, não é uma coisa de fácil transmissão, porque nem todo mundo tem aptidão corporal ou até interesse de aprender, no caso do exemplo, uma ou mais artes marciais, mas todos aqueles que aprendem sabem que é um tipo de aprendizado muito caracterizado pela repetição e treino físico, a partir da inicial tentativa de reproduzir aquilo que se viu do mestre, né, ou do instrutor, do tutor, como queira. E a partir de algum tempo, como o velho ditado diz que a prática leva à perfeição, é que se alcança os resultados. Bom, mais sobre o conhecimento tácito, adquirido sobretudo pela experiência, inclui elementos cognitivos, ou seja, modelos mentais, e técnicos, know-how, que é o saber como se fazer, o saber fazendo, técnicas e habilidades de natureza subjetiva e intuitiva. Então, nesse exemplo que eu coloquei, tem gente, por exemplo, e pode ter até aqui na nossa sala, que tenha mais aptidão e capacidade técnica e habilidade para aprender uma arte marcial. Tem outras pessoas que vão ter mais habilidade para aprender a tocar um instrumento musical. Tem outras pessoas que vão ter mais habilidade para cozinhar. E claro que no caso da cozinha você pode seguir lá o exemplo da Dona Benta, o exemplo da Ana Maria Braga e outros, mas a gente sabe, sobretudo quem cozinha, que uma coisa é você seguir a receita que está no vídeo, que está no livro, que está no áudio, à risca, e que muitas vezes não vai dar resultado. Até porque tem alguns detalhes do tipo, quem que cozinha que nunca ouviu, coloque sal e pimenta a gosto. Ah, tá, mas é sal e pimenta a gosto de quem? Do meu que estou cozinhando ou da pessoa que vai comer, ou da maioria das pessoas que vai comer? Porque nós temos paladares diferentes. Eu, professor Rubem, por exemplo, não gosto nem um pouco de pimenta. Então, se fizer um prato com pimenta a gosto e o gosto do cozinheiro, da cozinheira for grande, eu vou sair perdendo, para dizer o mínimo. Então, nós estamos entendendo que é bem subjetiva essa questão. Aí, o que é de interessante para nós, estudantes de GI, sabermos é que da mesma maneira que um aluno
não pode sair desse curso sem saber a diferença da Santíssima Trindade da gestão da informação, que é dados, informação e conhecimento. Ele também não pode sair sem saber o que é conhecimento tácito, o que é conhecimento explícito e, mais ainda, o que eu vou falar na partir do próximo slide, que é a interface entre gestão do conhecimento e gestão da informação. Por quê? Porque ao mesmo passo em que para o mundo externo, que desconhece, que não está aprendendo como vocês, informação e conhecimento são muitas vezes utilizados como sinônimos, gestão da informação e gestão do conhecimento também poderiam vir a ser. Só que não são sinônimos, estão longe de ser sinônimos. Então, a nossa dupla sertaneja japonesa, Nonaka e Takeuchi, lá em 2008, cunharam o seguinte pensamento: a criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito. Essa interação contínua e dinâmica é muitas vezes chamada na literatura de conhecimento estratégico, que é quando as organizações conseguem combinar e promover o uso efetivo do conhecimento tácito e do conhecimento explícito para gerar ganhos não apenas para si, mas vantagem competitiva no mercado e tomada de decisões mais eficazes e eficientes. Estes modos de conversão não ocorrem isoladamente ou em cadeia. Então, o que ele quer dizer com isso? Você não vai ter única e exclusivamente lampejos entre a GI e a GC, ou entre a GC e a GI, e eles também não vão acontecer igual numa linha de produção, numa linha de montagem fordista, taylorista, como a gente era acostumado a ver a maquinofatura na era industrial. A conversão e a interface entre GI e GC, ou GC e GI, pode acontecer simultaneamente ou não, a depender dos indivíduos e das situações em que ocorrem. Então, o quão engajadas estão as pessoas envolvidas nos processos de gestão da informação e gestão do conhecimento. O quanto as situações, ou seja, a política, a visão da organização permite que os usuários, incentiva, encoraja que os funcionários, que os colaboradores compartilhem conhecimentos, expressem as suas opiniões, manifestem o seu entendimento e as suas dúvidas a respeito de fatos, de eventos, de tópicos. Isso tudo influi diretamente nos modos de conversão. Continuando, nesse ciclo de conversão, novos conhecimentos são desenvolvidos e uma parcela deles pode ser registrada e gerar documentos, o que torna importante analisar a GI como parte estrutural necessária à GC. O que isso quer dizer? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar de uma estrutura chamada Banco de Melhores Práticas. Isso é um exemplo. O que é um banco de melhores práticas? É um banco de dados ou um arquivo em que são registradas as ideias, muitas vezes fornecidas por colaboradores, que deram certo em um determinado departamento, em uma determinada seção, em uma determinada secretaria da organização, e que podem ser aplicadas e replicadas em outros dos departamentos, quiçá todos. Isso é um belo exemplo de que nós temos de registro do conhecimento desenvolvido em forma documental através da interface
de conversão entre gestão do conhecimento e gestão da informação. Por quê? Eu estou pegando nesse exemplo boas práticas quanto a um determinado tópico, fato ou evento que aconteceram em um departamento. Eu estou registrando elas como se fosse um tutorial, um passo a passo de como é que foi feito, né, e por que foi feito. E eu estou disponibilizando esse registro para outras pessoas, que pode ser essa disponibilização, por exemplo, via acesso de login e senha na intranet corporativa da empresa. Então, um determinado usuário de outro setor, de outro departamento, vai lá através do seu login e senha e acessa o banco de melhores práticas para ver se dá certo ou não, né? Aplicá-la ao seu gestor, ao seu setor ou à sua direção. Legal. Aí nós estamos, e eu vou chamar a atenção para vocês, dessa parte final do slide, torna importante analisar a GI, gestão da informação, como parte estrutural necessária da gestão do conhecimento. Como assim, professor Rubem? Bom, acompanhem este gráfico, ou essa imagem, melhor dizendo, que está aí, que nos informa sobre a gestão da informação e gestão do conhecimento e deixa algo absolutamente claro já de cara, que é o quê? Gestão da informação, que está no quadrado de dentro, não apenas tem a ver, mas é voltada, se refere, é aplicada a conhecimento explícito. Ao passo que gestão do conhecimento, que é o quadrado que está de fora, é voltada, é aplicada ao conhecimento tácito. Para muitos, essa é a diferença crucial entre GI e GC. Então, gestão da informação, GI, nós estamos falando de conhecimento explícito, aquele que é facilmente passível de ser registrado em um ou mais formatos e depois reproduzido. Já a gestão do conhecimento, nós estamos falando de conhecimento tácito, que é aquele subjetivo, pessoal, aplicável inicialmente a um contexto e que é difícil ser registrado de forma formal. Então, eu espero que isso esteja muito claro. Eu vou abrir a nossa próxima aula síncrona perguntando se essa diferença está clara, mas vamos analisar mais dessa figura que nós temos aqui. Bom, começando da gestão da informação, que é o quadrado de dentro, voltada para o conhecimento explícito. E percebam que a gestão da informação lida com a combinação de informação e processos. Então, como assim, professor Rubem? A gestão da informação, dentro do conhecimento explícito, ela tem como foco lidar com informação, ou seja, aquele conjunto de dados que são passíveis de serem interpretados, e que geram planilhas, que geram gráficos, que geram relatórios, que geram documentos, enfim, e os processos necessários para que essa informação se estabeleça como diferencial, ou seja, que ela seja de fato passível de ser registrada e reproduzida posteriormente. Dessa forma, o foco da GI se situa junto ao mapeamento dos processos, que é uma parte que vocês vão ver numa disciplina que hoje está com o professor Arnaldo, se não me engano, no 6º período. Existe gestão de projetos e gestão de processos. A gestão de processos, sobretudo, prega esse mapeamento. E também a gestão de conteúdos informacionais, ou seja, a administração
do que é o conteúdo informacional. Como assim, professor? Eu tenho um tipo de informação. Aquele tipo de informação, na opinião e na análise do gestor da informação, atinge o seu propósito de que melhor forma? Sobre o formato de vídeo, sobre o formato de áudio, sobre o formato de gráfico, sobre o formato escrito, sobre o formato de planilha, tabela. Enfim, isso é parte da gestão daquele conteúdo, né? Outra parte é como melhor armazená-la em arquivo físico, no quadro de camurça, no banco de dados, na intranet corporativa, no podcast. Então, são todas questões importantes a serem levadas em consideração, dentre outras. Uma terceira que me vem à cabeça, a forma de acesso. Qual é a melhor forma de acesso para a população ou comunidade de usuários que vai se valer dessa informação? É através de computador? É através de televisão? É baixando um aplicativo? É disponibilizando impresso? Enfim, mandando pelo correio, sei lá, ou pelo e-mail. Também, e ao mesmo tempo, envolve o foco na organização, monitoramento e recuperação da informação. Então, não basta a informação estar criada e registrada em um ou mais formatos ou suportes. É preciso entender na organização se aquele formato e suporte estão condizentes e disponíveis, se essa informação de fato está sendo empregada, com que frequência, em que momentos e como que as pessoas costumam mais recuperá-la. É perguntando umas para as outras, é acessando o computador, o tablet, o smartphone, é baixando o aplicativo, é perguntando para o chefe, é na hora do cafezinho, enfim, como é que se faz esta recuperação. Isso tudo é gestão da informação. Mas, porém, contudo, todavia, como nós vimos no slide anterior, é importante analisar a gestão da informação como parte estrutural necessária da gestão do conhecimento. Então, nós estamos entendendo por essa imagem aqui que dentro da gestão do conhecimento está tudo isso que nós falamos de gestão da informação. Com qual diferença? A diferença é que, além de tudo isso, da informação e dos processos, e, claro, do conhecimento tácito, a gestão do conhecimento explícito, a gestão da informação, a gestão do conhecimento vai levar em consideração as pessoas, ou seja, os usuários, os indivíduos. Então, ela vai trazer à baila o mapeamento de processos, a gestão dos conteúdos informacionais, a organização, o monitoramento e recuperação da informação? Sim. Só que para quem? Eu tenho que pensar, então, que o foco da GC é voltado para as comunidades de usuários e os seus relacionamentos. Como que as pessoas interagem entre si ou interagem com as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. E o foco da GC também é na aprendizagem organizacional e inovação. A partir do conjunto de informações e do relacionamento estabelecido entre o usuário e essas informações, como é que os usuários aprendem e posteriormente empregam aquele conhecimento advindo do acúmulo de informações na organização ou para a organização. E esse emprego, esse lidar, pode ser feito de alguma forma diferenciada, de alguma forma inédita, de alguma forma inovativa? Se sim, como? Isso tudo é gestão do conhecimento. Com isso, nós finalizamos este módulo, que é o módulo 5, e a partir da próxima aula síncrona, começamos o último módulo, que vão ser os modelos de gestão do conhecimento. A todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula síncrona.
Valeu, pessoal!